Bem, gente do Contraprosa, hoje é sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Essa luta que vem desde o século retrasado, as mulheres lutando por mais direitos, por um pouco mais de felicidade. Quero que todas elas tenham suas conquistas concretizadas, apesar dos problemas que temos aqui. A gente tem que acreditar nisso. Claro que a emancipação da mulher nos trouxe um outro mundo, estamos vivendo esse outro mundo, e não é que elas merecem, não é questão de merecimento, é questão de necessidade humana. Então que continuemos nessa luta, nessa conquista, para que ela se consolide definitivamente. Ainda temos muitos problemas, ainda temos muitas pessoas que pensam de forma selvagem, como no século XIX, e não são homens comuns, não, são homens, inclusive, que passaram por faculdade, que têm diploma de nível superior, que têm conhecimento científico e filosófico e que continuam fazendo ações que são equiparadas às do século XIX, inclusive cometendo feminicídio. Vocês veem aí os noticiários de televisão, as coisas como estão acontecendo. Então, a todas as mulheres do planeta, em especial as mulheres da nossa região, do Nordeste da Bahia, que elas tenham um dia feliz e que a luta continue. Mas, meus amigos, eu tenho aqui algumas questões para resolver. Não tenho respostas ainda, porque as coisas estão um tanto quanto paradas. Por exemplo, com relação àquele processo em que eu fui condenado a 4 meses de prisão por supostamente ter ofendido a honra do ex-secretário de Educação, o professor Marquinhos, né? O processo está em recurso. Eu não entendo muito do processo, mas eu não sei se ele vai para o plenário do TJ Bahia, para que seja julgado por todos, porque foram julgados apenas por 3 juízes, né? Uma delas foi contra, e provavelmente por causa disso vá para o plenário do TJ. Caso eles não vejam assim, segue diretamente para o STJ em Brasília para decidir a questão. Vamos ver. Até aqui está tudo parado, vocês sabem, carnaval, aquela coisa toda. E infelizmente ainda não tenho como passar para vocês uma informação melhor que essa. Com relação, tem um pessoal que manda e-mail, que liga para mim, manda no meu zap, perguntas do tipo: a Prefeitura de Heliópolis está pagando o piso em 2025? Resposta: sim. Já foi aprovado na Câmara a lei que dá o aumento do piso ao professor do município de Heliópolis. O que é que tem pendente para o professor do município de Heliópolis? Primeiro, lembram daqueles 33%? Que, além de 33%, um outro aumento do ano anterior, se eu não me engano, de 14 e pouco, que o prefeito só deu um tempo depois, e o dos 33% que o prefeito deu parcelado, essa diferença dos meses que não foram dados e dos meses em que o piso ficou abaixo do mínimo, ainda não foi resolvido. Eu não sei em que pé está, o sindicato não divulga isso, né? O sindicato não divulga. Sabe-se que a pendenga está na justiça, mas não sabe-se se não houve até agora, pelo menos que eu saiba, nenhum acordo
com o prefeito. Vocês sabem que nos 2 primeiros anos do prefeito Mendonça, ele não obedeceu ao piso nacional. E isso está aí stand-by. Como o sindicato é aliado do prefeito, como o presidente do sindicato é do grupo do prefeito, ele não divulga essas coisas para a imprensa, né? Infelizmente se tem alguma coisa, não foi divulgada. Mas até aqui a gente não sabe em que pé está essa questão. Os professores também parece que estão conformados, não se manifestam. E vocês sabem que essas coisas de justiça, que demora muito, a justiça joga com o tempo, né? Tem juiz aí inescrupuloso. Sim, é preciso dizer isso. Tem gente que fica achando que, porque está na justiça. Não, tem também injustiça dentro da própria justiça. Senão não existia, né, órgãos fiscalizadores que acabam corrigindo alguns erros tomados por alguns juízes, né? Então, tem advogado bom, tem advogado ruim, tem professor bom, tem professor ruim, tem juiz bom e juiz ruim. Tem mãe boa e mãe ruim. Eu espero que sejam poucos, né? Mas que isso existe, existe. Então tem juízes que jogam com o tempo, esperam a coisa se acalmar para depois tomar a decisão, normalmente fora da ordem, fora da lei, como acontece nesse país, infelizmente. Então, essa parte aí eu não tenho nenhuma decisão. Quanto aos processos que Tiago Andrade entrou contra o prefeito Mendonça, o que eu sei o último vídeo que eu postei foi sobre o recurso do advogado Alain, e a coisa está parada, por enquanto ainda não tem nenhuma decisão. Esperamos que nos próximos dias aí aconteça algo. Quanto ao processo dos vereadores, muita gente está perguntando, tem audiência, repito, dia 27 de março. É a primeira audiência. Certo? É a primeira audiência. Isto vai ainda rolar muita água por debaixo da ponte. O que Tiago está torcendo é que o processo tenha logo uma decisão aqui em Ribeira do Pombal. Porque o TJ Bahia está muito mais célere, porque os processos estão se acumulando e daqui a pouco vem a eleição de 2026 e os processos de 2024 ainda não foram julgados. Então eles querem o TRE da Bahia, o TJ Bahia e outros órgãos estaduais estão acelerando os julgamentos. Então Tiago quer que esse julgamento saia logo daqui, mesmo que seja negativo, e vá logo para Salvador, porque Salvador está dando celeridade. E para ver se a gente ainda este ano tem uma notícia se Heliópolis vai ter uma nova eleição ou não, ou se essa Câmara de Vereadores que está aí, uma parte dos vereadores deve cair, se o processo de Tiago chegar ao contento, deve cair e assumir novos vereadores. Que é isso que se espera. Muito bem, fora os demais, infelizmente ainda não temos nenhuma notícia, nem sequer da primeira audiência. Muito bem, hoje o assunto principal é que, gente, acreditem vocês, eu tive que entrar na justiça para voltar a trabalhar como professor no Colégio Estadual José Dantas de Souza. Esta semana tivemos um veredito favorável. Na verdade, o veredito foi publicado dia 26, antes do carnaval. Mas, por causa do carnaval e tal, a gente só ficou sabendo, na última quinta-feira, o advogado Dr. Vinícius Andrade me chamou lá no seu escritório para me dar esta boa notícia. Nós impetramos um mandato de segurança e a história toda vocês vão saber, porque nós vamos mostrar para vocês o mandato, o processo, como foi que a gente fez e o resultado que tivemos ao final. Vejam aí, por favor. Bom, minha gente, este é o processo. Está aqui o número, certo?
é um mandato de segurança civil que foi para a mão da desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia. Aqui está o valor da causa e tal. Houve a gratuidade, a justiça me deu a gratuidade. Portanto, é um pedido de liminar, é um pedido de liminar que eu impetrei, sou impetrante, contra a secretária estadual da Educação do Estado da Bahia e o Estado da Bahia. Meu advogado é esse aqui, Vinícius Andrade Alves Nascimento. E aqui tem a decisão que foi publicada no dia 26 de fevereiro de 2025 e o advogado foi informado na última quinta-feira. Então vamos ver aqui a decisão, Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo anunciado de servidor público estadual contra suposto ato omissivo e ilegal secretário de Educação do Estado da Bahia que, conforme alegado, suspendeu indevidamente sua matrícula funcional, impedindo-o de exercer cargo público para o qual foi nomeado e empossado. Para vocês entenderem é o seguinte, eu fiz um concurso, eu ainda como professor da rede estadual da Bahia, fiz um concurso em 2017 e passei no concurso. E no concurso eu fiz duas opções, como negro, que sou, e também como no geral. Então eu fiquei em primeiro lugar como negro e em segundo lugar geral. E fui nomeado. Entrei com a documentação, tudo, eu fui nomeado. Eu era vice-diretor. E eu tinha a seguinte carga horária: 20 horas como vice-diretor e 13 horas. E eu peguei mais 26 aulas do novo contrato. Então eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. No colégio José Dantas de Souza. De repente, o meu cadastro novo, eu tinha, portanto, 2 cadastros no estado, o meu cadastro novo foi suspenso. Ligamos lá para a secretaria e eles disseram o seguinte, que eu não poderia ter 2 contratos de 40 horas. Que eu aguardasse a minha aposentadoria, já que eu estava perto da aposentadoria, estava mesmo, para que eu pudesse exercer o outro cadastro. Tudo bem, eu não briguei. Não briguei porque eu tinha dado entrada, era o ano de 2019, e eu tinha dado entrada no processo da aposentadoria, estava aguardando. Só que o processo da aposentadoria demorou 5 anos. E só saiu, eu requeri a aposentadoria em 5 de setembro de 2019, e só saiu em 19 de outubro de 2024, mais de 5 anos depois. Imediatamente eu estava em sala de aula quando fui aposentado. E aí o que é que eu fiz? Continuei em sala de aula. Por quê? Porque eu sabia que seria nomeado para o novo cadastro, seria renomeado para o novo cadastro, e os alunos não sofreriam, naquele final de ano, problema de continuidade com o conteúdo em sala de aula, etc, etc. Fiquei ainda até a primeira semana de novembro. E me pediram, segundo orientações, não foi nem uma decisão do professor Gilberto, do José Dantas de Souza, mas foi a decisão do coordenador, do diretor regional do NTA 17, que pediu que eu saísse de sala de aula e que entrasse com um processo, porque estava demorando muito a minha renomeação. Então fui obrigado a sair de sala de aula e entrar com esse processo na rede estadual, processo interno, processo administrativo interno. Não tem nada a ver com o processo na justiça. E o processo não saiu do lugar até hoje. Hoje, nesta data, o processo está lá parado do mesmo jeito. Então, conversando com o doutor Vinícius, e ele me disse, aí
teria que ser o mandato de segurança. Tem pouco tempo para tomar as providências. E se você tiver direito, e acho que você tem, você vai logo para a sala de aula e depois o mérito é julgado depois. E aí entramos com o mandato de segurança e saiu essa decisão aqui, né? Uma decisão que eu vou ler aqui no final para vocês, que diz o seguinte: essa parte aqui é importante para vocês entenderem. A justificativa apresentada pela Secretaria para manter a suspensão da segunda matrícula perdeu completamente seu fundamento jurídico, uma vez que o suposto óbice da acumulação deixou de existir com a concessão da aposentadoria. E é bom que se diga, tem inclusive professores que têm um contrato de 40 e de 20. Ela admite 60 horas, mas ela não admite 80. Não tem nada na justiça que impeça isso. Mas é a Estado da Bahia. O Estado da Bahia cria na cabeça determinadas coisas, sabe? O meu colégio tem 3 turnos. Dá perfeitamente para dar as 52 horas aula, tranquilamente. Tanto é que o professor Gilberto fez o horário e eu era vice-diretor e dava todas as aulas que me foram determinadas por ele. E mesmo que esse argumento fosse legal e não é, já não havia mais nenhum problema para o acúmulo. Portanto, a permanência da suspensão da matrícula configura ilegalidade manifesta, por privar o impetrante do direito de exercer regularmente o cargo para o qual foi aprovado em concurso público e já tomou posse. Do mesmo modo, restou demonstrado o perigo da demora, pois a suspensão impede o impetrante que retorne ao exercício do cargo e receba a sua remuneração devida, o que certamente compromete sua subsistência. Ademais, a inércia da administração em concluir o processo administrativo de número. Aqui está o processo que eu entrei administrativamente pedindo a regularidade, para regularizar a minha situação, que foi protocolado em 8 de novembro de 2024. Objetivando a reativação da matrícula do impetrante, viola o princípio da duração razoável do processo em seu inciso 5º, em seu artigo 5º, inciso, está aqui, uma vez que a lei estadual número 12.209 de 2011 expressamente consignou à autoridade julgadora emitirá decisão motivada nos processos administrativos, bem como sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência, no prazo de 30 dias. O processo está lá parado até hoje, contados da data em que receberam os autos conclusos. E é por tais razões que defiro a liminar para determinar que o Estado da Bahia e o secretário estadual de Educação reativem a matrícula funcional do impetrante, essa matrícula aqui é minha nova matrícula, no prazo de 5 dias, permitindo seu imediato retorno ao exercício do cargo de professor. Notifique-se à autoridade apontada como coautora acerca do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que preste, no decênio legal, as informações que entender necessárias. Ato contínuo, intime-se o Estado da Bahia por meio de sua procuradoria para, querendo, ingressar no feito. Após as informações e o pronunciamento do ente estatal ou as devidas certificações de ausência de manifestação, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça a fim de que se manifeste, ressaltando que, na hipótese de requerimento de diligência, deverá o ilustre membro do parquet posicionar-se também sobre o mérito da demanda. Por motivo de celeridade e economia processual, serve a presente decisão como mandato de notificação, citação e ofício. Em seguida, voltem-me conclusos. Publique, Salvador, 26 de fevereiro, Rosita Falcão de Almeida Maia, relatora. Gente, nem sempre a gente fica só perdendo, né? Tem que ganhar de vez em quando. Eu quero deixar bem claro que o mandato de segurança, o último recurso que eu tive, porque eu já tinha apelado, gente, eu apelei para o diretor do NTE, o próprio professor Gilberto,
ligava para a secretaria. O professor Gilberto fez toda a documentação, me deixou pronto. Era só o desbloqueio exclusivo do cadastro lá na secretaria. E foi entregue a missão ao diretor do NTE, que, segundo ele, pediu a meio mundo de gente. E não houve resposta. Então foi o último recurso que eu tive que entrar na justiça. E graças a essa desembargadora, ela foi rápida, foi célere, porque ela viu a questão, é muita injustiça. Um professor ter que entrar na justiça para conseguir o seu direito sagrado de trabalhar. É verdade que eu já estou aposentado de um cadastro, mas eu tinha outro. Há vários professores no estado da Bahia que têm 2 cadastros. E você pode se aposentar de um e o outro não. Esse, por exemplo, eu duvido muito que eu consiga me aposentar, porque ele é de 2017. Não vou, eu vou trabalhar até o dia que tiver forças, porque eu não vou ficar, eu não estou parado, é verdade. Estou aqui no canal, tem muita coisa para fazer, tem livro para ler, estou escrevendo livros. Agora mesmo estou adiantando o livro que é a sequência de Cariri Sangrento, que o nome provisório é Brígida, em homenagem a Brígida Alencar, a mulher que era dona daquelas terras todas ali no Cabrobó, do Cabrobó até Exu, e muitas cidades surgiram ali, e ela defendia os índios, foi uma das primeiras mulheres a colocar os índios sob sua proteção. Tem uma história a ser contada, tem muito pouco, já fui lá várias vezes pesquisar, encontrei muito pouco, então vai ser um livro quase todo, de fato, ficcional. Estou escrevendo, eu não estou parado, eu passei no concurso, então é um direito meu. E a secretaria não está nem aí. Aliás, não é só, eu estou falando em meu nome, mas vocês viram essa semana aí. Tem um sindicato, a PLB, que diz representar os professores. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Não fala nada. O governador até agora não estabeleceu o nosso piso. É lei. Não é vontade do governador. É lei. Desde janeiro a gente deveria estar recebendo o piso. Eu, por exemplo, estou abaixo do piso. Meu salário é abaixo do piso nacional estipulado por lei. Aí ele propôs agora 6,27% de aumento. A categoria se reuniu ontem. Você precisava ver a quantidade de professores, são milhares de professores. Aí você vai ver uma reunião de sindicato com 100, 2 centenas de professores. E resolveram aceitar. Claro, o sindicato também é ligado ao governador, é do grupo do governador. O Rui, que administra o sindicato, o eterno presidente da PLB, só faz o que o governador, infelizmente, determina. E aí já está lá aprovada tudo, pererê parará. E provavelmente agora nessa folha... mas o governador não mandou ainda o projeto para a Assembleia, não. Mas ele deve mandar retroativo ao mês de fevereiro. Deveria ser retroativo ao mês de janeiro. Sempre aproveitam para tirar a casquinha do professor. Um negócio assim incrível. Então não estão cumprindo leis na Bahia. Dando mau exemplo, inclusive. E aí muitos prefeitos do interior não estão cumprindo o piso. E a justiça está dando suas canetadas. Quem entrar na justiça vai ter o seu direito preservado. Então não deixem para amanhã o processo que você deve entrar hoje contra o Estado da Bahia, contra as prefeituras municipais que não estão obedecendo às leis. Então era isso que eu tinha para hoje para vocês. Um abraço, dê um like, espalhe esse vídeo aí pelas redes sociais e até uma outra oportunidade.